Helena servia a água como sempre. Mas quando o CEO milionário abriu aquela pasta antiga com plantas arquitetônicas, ela reconheceu imediatamente a assinatura. Era idêntica à do pai que desaparecera anos atrás, deixando apenas mistérios. O restaurante Belleville era o mais luxuoso da cidade, com lustres de cristal que brilhavam como diamantes e mesas cobertas com toalhas de linho importado. Helena ajustava a gravata borboleta do uniforme enquanto se preparava para mais uma noite servindo a elite que mal notava sua existência. Ela precisava daquele emprego mais do que qualquer um ali poderia imaginar. Helena, mesa 12 está esperando. Patrícia, a supervisora, chamou com aquela voz cortante que usava para lembrar a todos de suas posições. É o senhor Ricardo Monteiro. Não cometa erros. Ricardo Monteiro. O nome ecoava pelos corredores do Belleville como se fosse de realeza. CEO da Monteiro Engenharia, uma das maiores construtoras do país, ele jantava ali toda quinta-feira, sempre sozinho, sempre com a mesma expressão distante de quem carregava o mundo nos ombros. Helena pegou a jarra de água cristalina e caminhou em direção à mesa 12, onde Ricardo já estava sentado, mexendo em seu tablet com a concentração de um cirurgião. Ele usava um terno que provavelmente custava mais que ela ganhava em 6 meses. E seu relógio brilhava discretamente sob a luz suave do restaurante. Boa noite, senhor, ela disse suavemente, começando a servir a água. Ricardo nem levantou os olhos. Para ele, Helena era apenas mais uma peça da decoração do restaurante, invisível e substituível. Mas Helena estava acostumada. Invisibilidade era sua armadura naquele mundo que não lhe pertencia. Foi então que Augusto, o gerente do restaurante, se aproximou com passos apressados, carregando uma pasta de couro marrom que parecia ter décadas de idade. Senhor Monteiro, encontramos isso no cofre antigo do restaurante durante a reforma, Augusto disse com reverência. Tem o nome da sua empresa dos anos iniciais. Achamos que poderia ter interesse histórico. Ricardo finalmente desviou os olhos do tablet, sua expressão mudando de indiferença para curiosidade. Dos anos iniciais? Isso deve ter mais de 20 anos. Exatamente, senhor. Parece ser da época em que o Belleville foi construído. Helena continuava servindo a água, mas seus ouvidos captavam cada palavra. Algo naquela pasta despertava uma sensação estranha em seu peito, como se o universo estivesse prestes a revelar um segredo há muito guardado. Ricardo abriu a pasta com cuidado, revelando plantas arquitetônicas amareladas pelo tempo. Eram desenhos técnicos detalhados, com linhas precisas e anotações nas margens. O restaurante Belleville em sua concepção original. Incrível, Ricardo murmurou, seus dedos traçando os contornos dos desenhos. Eu lembro quando compramos este projeto. Foi uma das primeiras grandes aquisições da empresa. Helena estava prestes a se afastar quando seu mundo parou. No canto inferior direito da planta, uma assinatura chamou sua atenção como um raio em céu limpo. Ela conhecia aquela caligrafia, conhecia cada curva, cada traço, porque havia passado a infância vendo aquela mesma assinatura em dezenas de projetos espalhados pela casa humilde onde crescera. A jarra de água tremeu em suas mãos. Seu coração disparou como se quisesse escapar do peito. Aquela era a assinatura de Marcos Silva, seu pai. Senhor, a voz de Helena saiu como um sussurro rouco. Essa é a assinatura do meu pai. O som da taça de vinho de Ricardo se estilhaçando contra o chão de mármore ecoou pelo restaurante inteiro. O líquido vermelho se espalhou como sangue, manchando o piso imaculado. Todos os olhares se voltaram para a mesa 12, onde o poderoso CEO encarava a garçonete com uma expressão que misturava choque, descrença e algo mais profundo. Medo. O que você disse? Ricardo perguntou, sua voz perdendo toda a compostura habitual. Marcos Silva. Helena repetiu agora com mais firmeza, apontando para a assinatura. Esse é meu pai. Ele era arquiteto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo levantou-se abruptamente, seu rosto perdendo toda a cor. Augusto olhava de um para o outro, completamente perdido. Isso é impossível, Ricardo disse, mas sua voz tremia. Marcos Silva, não pode ser. O senhor conheceu meu pai? Helena perguntou, uma mistura de esperança e desespero tomando conta dela. Ele desapareceu quando eu tinha 12 anos. Nunca mais soubemos dele.
Ricardo cambaleou como se tivesse levado um soco. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto pegava as plantas novamente, examinando a assinatura com uma intensidade perturbadora. Senhor Monteiro, está tudo bem? Augusto perguntou preocupado. Mas Ricardo não respondia. Seus olhos estavam fixos em Helena, como se a vissem pela primeira vez. Realmente a vissem. A garçonete que ele havia ignorado por meses, talvez anos, de repente tinha um rosto, uma história, uma conexão com seu passado que ele claramente preferia esquecer. Você é filha de Marcos Silva, ele disse. Não era uma pergunta. Helena Silva. Como o senhor sabe meu nome completo? Helena perguntou, sua voz agora carregada de suspeita. Ricardo passou a mão pelo rosto, um gesto de quem carregava o peso de segredos antigos. O restaurante inteiro assistia à cena em silêncio absoluto, como se pressentissem que algo monumental estava prestes a ser revelado. Seu pai, Ricardo começou. Então parou. Respirou fundo. Marcos Silva foi meu sócio, meu melhor amigo. E ele não conseguiu terminar. Helena sentia as pernas fraquejarem. Durante anos, ela havia procurado qualquer pista sobre o desaparecimento do pai. Qualquer explicação para o homem gentil e trabalhador que um dia simplesmente não voltou para casa. E agora, ali estava ela, servindo água para alguém que poderia ter todas as respostas. O que aconteceu com ele? Helena perguntou, sua voz quebrando. Por favor, eu preciso saber. Ricardo olhou ao redor do restaurante, para as dezenas de rostos curiosos que os observavam. Não aqui, ele disse finalmente. Isso é complexo demais. Complexo? Helena repetiu, uma raiva súbita crescendo em seu peito. Meu pai desapareceu. Minha mãe morreu esperando ele voltar. Eu cresci sem entender por que ele nos abandonou. E o senhor me diz que é complexo? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Lágrimas que ela havia segurado por anos. Todo o profissionalismo, toda a compostura que mantinha naquele ambiente hostil, desmoronou como um castelo de cartas. Ele não abandonou vocês, Ricardo disse subitamente, as palavras escapando como se tivessem vida própria. Marcos nunca abandonaria a família. Então onde ele está? Helena praticamente gritou. Ricardo fechou os olhos e quando os abriu novamente, havia algo quebrado em seu olhar. Eu não sei. E essa é a verdade que me atormenta há 20 anos. Patrícia se aproximou rapidamente, seu rosto vermelho de indignação. Helena, isso é completamente inapropriado. Peça desculpas ao senhor Monteiro imediatamente ou... Não, Ricardo a interrompeu com autoridade. Deixe-a. Ela tem todo o direito. Ele se voltou para Helena novamente, e pela primeira vez, ela viu vulnerabilidade nos olhos do homem que todos temiam e respeitavam. Marcos Silva foi o arquiteto mais brilhante que conheci, Ricardo disse, sua voz pesada de memórias. Este restaurante, metade dos prédios icônicos desta cidade, tudo tem a assinatura dele. Éramos sócios, íamos construir um império juntos. E? Helena pressionou. E então tudo deu errado, Ricardo continuou. Houve um projeto que mudou tudo. E numa noite, Marcos simplesmente desapareceu. Helena completou amargamente. Sim, mas não da forma que você pensa. Helena estava prestes a responder quando notou algo peculiar. Ricardo havia pegado outra planta da pasta, e seus dedos traçavam nervosamente uma anotação na margem. Uma anotação que dizia, para minha pequena Helena, que um dia entenderá que alguns sacrifícios são necessários. Com amor, papai. O mundo de Helena girou. Aquela era a letra do pai dela. Uma mensagem que estivera escondida por 2 décadas em uma pasta empoeirada. Uma mensagem que sugeria que o desaparecimento dele não fora um abandono, mas algo muito mais complexo e doloroso. Senhor Monteiro, Helena disse, sua voz agora firme como aço. O senhor vai me contar tudo. Tudo sobre meu pai, sobre o que aconteceu, sobre esse projeto que mudou tudo. Ricardo assentiu lentamente. Você merece saber a verdade. Mas Helena, prepare-se, porque a verdade sobre seu pai vai mudar tudo o que você acredita sobre ele, sobre mim e sobre o império que construí sobre os escombros da nossa amizade. Dias depois daquele encontro devastador no Belleville,
Helena estava sentada em uma cafeteria modesta no centro da cidade, suas mãos tremendo enquanto segurava uma xícara de café que há muito havia esfriado. Do outro lado da mesa, Ricardo Monteiro parecia uma versão diminuída de si mesmo, sem o terno impecável, vestindo apenas uma camisa simples e calça jeans. Era a primeira vez que ela o via como um ser humano, não como o CEO intocável. Seu pai era um gênio, Ricardo começou, seus olhos perdidos em memórias antigas. Quando nos conhecemos na faculdade de arquitetura, Marcos já desenhava projetos que os professores diziam ser impossíveis de construir. Mas ele não apenas os desenhava, ele encontrava maneiras de torná-los reais. Helena ouviu em silêncio cada palavra sobre o pai sendo absorvida como água em terra seca. Durante anos, tudo o que tinha eram fotografias desbotadas e lembranças fragmentadas de um homem que a levava para ver prédios em construção, explicando como cada viga, cada coluna tinha um propósito. Nós éramos inseparáveis, Ricardo continuou. Marcos tinha o talento, eu tinha os contatos da família. Meu pai era dono de uma pequena construtora, nada comparado ao que tenho hoje, mas era um começo. Decidimos ser sócios assim que nos formamos. E funcionou? Helena perguntou, sua voz ainda carregada de emoções conflitantes. Ricardo riu, mas não havia alegria no som. Funcionou além dos nossos sonhos mais ambiciosos. Os projetos de Marcos eram revolucionários. Ele criava espaços que pareciam desafiar a física, prédios que se tornavam marcos na cidade. E eu vendia esses sonhos para investidores, transformava os desenhos dele em ouro. Helena notou como as mãos de Ricardo apertavam a xícara com força, as juntas dos dedos ficando brancas. Mas então algo mudou, ela disse. Não era uma pergunta. O projeto Aurora, Ricardo sussurrou, como se o nome carregasse uma maldição. Foi há cerca de 20 anos, um complexo residencial de luxo que seria o maior empreendimento da cidade. 100 milhões em investimentos, promessa de mudar o horizonte urbano para sempre. O que aconteceu com esse projeto? Ricardo levantou os olhos, e Helena viu neles uma culpa que 2 décadas não haviam conseguido apagar. Descobrimos irregularidades. O terreno tinha problemas ambientais graves, contaminação do solo que tinha sido escondida nos laudos. Construir ali seria criminoso. E meu pai descobriu isso? Seu pai foi quem descobriu. Marcos tinha essa obsessão com segurança, com fazer as coisas do jeito certo. Ele investigou cada detalhe daquele terreno. Fez testes por conta própria quando os laudos oficiais pareceram suspeitos. Helena sentiu o orgulho crescer no peito. Seu pai sempre fora íntegro, mesmo quando isso significava caminhos mais difíceis. Marcos queria denunciar tudo. Ricardo continuou, sua voz ficando mais pesada. Cancelar o projeto, devolver o dinheiro dos investidores, expor os responsáveis pela fraude dos laudos. E o senhor não queria? Ricardo fechou os olhos. Eu estava com medo. Tínhamos investidores poderosos, gente que não aceita não como resposta. Gente que tinha métodos persuasivos de conseguir o que queria. Sugeri que encontrássemos uma solução, que talvez pudéssemos remediar o terreno, construir assim mesmo. Meu pai não aceitou. Marcos era incorruptível. Disse que não colocaria o nome dele em algo que poderia machucar pessoas, que preferia perder tudo a construir sobre mentiras. Helena sentiu lágrimas se formando novamente. Esse era o pai que ela lembrava, o homem que a ensinara que integridade valia mais que qualquer dinheiro. Então vocês brigaram? Ela perguntou. Foi mais que uma briga, Ricardo respondeu, sua voz quase inaudível. Foi uma guerra. Marcos ameaçou ir à imprensa sozinho se eu não concordasse em cancelar o projeto. Eu fiz algo imperdoável. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Helena esperou, seu coração acelerando com a proximidade de uma verdade que mudaria tudo. Eu contei aos investidores sobre as intenções de Marcos. Ricardo finalmente confessou, as palavras saindo como cacos de vidro. Achei que eles apenas o convenceriam a ficar quieto. Talvez oferecessem dinheiro suficiente para ele mudar de ideia. Mas não foi isso que aconteceu. Não. Numa noite, Marcos me ligou. Estava desesperado. Disse que homens haviam ido à casa dele, que tinham ameaçado você e sua mãe se ele não ficasse quieto. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Memórias daquela época voltaram em fragmentos.
O pai chegando em casa agitado, conversas sussurradas com a mãe, malas sendo feitas às pressas. Ele disse que ia desaparecer, Ricardo continuou, lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Que era a única forma de proteger vocês. Se ele sumisse, se não pudesse testemunhar, o projeto seguiria e vocês estariam seguras. Então ele nos abandonou para nos proteger? Helena perguntou, sua voz quebrando completamente. Marcos me fez prometer que cuidaria de vocês, Ricardo disse. Que garantiria que nada acontecesse com sua família. E eu prometi. Mas o quê? Mas sua mãe era orgulhosa demais. Quando tentei ajudar, mandar dinheiro, ela recusou tudo. Disse que não queria nada que viesse da empresa que tinha destruído sua família. Helena lembrava vagamente de envelopes que chegavam e que a mãe rasgava sem abrir, de ligações que não eram atendidas, de uma raiva silenciosa que consumia a mulher que morreu esperando um marido que nunca voltaria. E o projeto? Helena perguntou. O Aurora? Nunca foi construído, Ricardo respondeu. Depois que Marcos desapareceu, eu não consegui. Cancelei tudo. Devolvi o dinheiro. Disse que havia problemas técnicos insuperáveis. Os investidores ficaram furiosos. Quase perdi tudo. Mas era o mínimo que podia fazer. E meu pai? Ninguém nunca mais soube dele? Ricardo balançou a cabeça negativamente. Procurei por anos. Contratei detetives, usei todos os contatos que tinha. Nada. Marcos Silva simplesmente deixou de existir naquela noite. Helena estava processando tudo quando Ricardo tirou um envelope amarelado do bolso. Isso chegou para mim uma semana depois do desaparecimento dele, ele disse entregando para Helena. Nunca mostrei para ninguém. Com dedos trêmulos, Helena abriu o envelope. Dentro havia uma carta na letra inconfundível do pai. Ricardo, quando você ler isso, já terei partido. Não me procure. Não é seguro, nem para você, nem para minha família. Você escolheu seu caminho. Eu escolhi o meu. O meu é proteger Helena e Clara a qualquer custo, mesmo que isso signifique nunca mais vê-las. Cuide da minha família como prometeu. Não pelo que fomos um dia, mas pelo que poderíamos ter sido se tivéssemos escolhido diferente. Um dia, quando Helena for adulta, quando for seguro, conte a ela que o pai dela a amou mais do que a própria vida. Que cada dia longe é uma agonia, mas uma agonia necessária. E Ricardo, construa algo que valha a pena. Algo que Marcos Silva, o arquiteto, teria orgulho de assinar. MS. Helena soluçava agora, segurando a carta contra o peito como se pudesse abraçar o pai através do papel. 20 anos de raiva, de sensação de abandono, desmoronando diante da verdade de um sacrifício que ela nunca poderia ter imaginado. Ele abriu mão de tudo, ela sussurrou. De nós, da carreira, dos sonhos, para nos manter seguras. Seu pai foi o homem mais corajoso que conheci, Ricardo disse. E eu fui o covarde que causou tudo isso. Helena olhou para o homem à sua frente, esse titã dos negócios que agora parecia tão pequeno, tão quebrado pelo peso da culpa. Por que está me contando isso agora? Ela perguntou. Porque cansei de carregar esse segredo. Porque toda vez que você servia água no restaurante, eu via Marcos em seus olhos. E porque... Ele hesitou. Então tirou outro documento do bolso. Porque isso chegou para mim ontem. Era uma fotografia. Desbotada, mas claramente visível. Mostrava um homem de costas, em alguma cidade que parecia ser do interior. Mas o jeito de andar, a postura, a forma como segurava uma prancheta... É ele? Helena perguntou, seu coração quase parando. Não tenho certeza, Ricardo respondeu. Foi tirada numa cidade a 300 quilômetros daqui, semana passada. O investigador que contratei há anos me mandou. Disse que pode ser uma pista. Helena estudou a foto, procurando desesperadamente por algo que confirmasse suas esperanças. Ele pode estar vivo. Helena, Ricardo disse cuidadosamente. Precisamos ser realistas. Podem ser apenas coincidências, alguém parecido. Ou pode ser meu pai. Ela interrompeu, determinação crescendo em sua voz. Depois de 20 anos, ele pode ter achado que era seguro aparecer. E se for ele? E se os mesmos pessoas que o ameaçaram ainda estiverem por aí? Helena levantou-se, uma força nova correndo por suas veias. Então vamos descobrir a verdade de uma vez por todas. O senhor me deve isso.
Me deve a chance de encontrar meu pai. Ricardo também se levantou. E pela primeira vez em 20 anos, sentiu algo além de culpa. Sentiu esperança de redenção. Tem razão, ele disse. Vamos encontrar Marcos. Vamos trazer seu pai de volta. Mas nenhum dos dois poderia imaginar que essa busca os levaria a descobertas que mudariam não apenas suas vidas, mas revelariam uma verdade ainda mais chocante sobre aquela noite fatídica 20 anos atrás. A pequena cidade de São Bento do Sul parecia ter parado no tempo. Ruas de paralelepípedo, casas coloniais e uma praça central onde idosos jogavam dominó sob a sombra de árvores centenárias. Helena e Ricardo chegaram após horas de viagem, seguindo a única pista que tinham sobre Marcos Silva. É aqui que a foto foi tirada, Ricardo disse, mostrando novamente a imagem desbotada, perto daquela igreja. Helena observava cada rosto que passava, seu coração acelerando sempre que via alguém da idade certa, da altura certa. 20 anos. Seu pai teria mudado tanto assim? Ela ainda o reconheceria? Entraram numa pequena lanchonete onde o cheiro de café fresco se misturava com pão de queijo saindo do forno. A dona, uma senhora de avental florido chamada Dona Carmen, os recebeu com um sorriso caloroso. Sejam bem-vindos. Não são daqui pelo jeito? Não, senhora, Helena respondeu, mostrando discretamente a foto. Estamos procurando alguém. Por acaso conhece este homem? Dona Carmen ajustou os óculos e examinou a imagem. Seu rosto mudou sutilmente, uma sombra de reconhecimento passando por seus olhos antes de devolver a foto. Nunca vi. Ela disse rápido demais. Muita gente passa por aqui. Ricardo e Helena trocaram olhares. A mulher estava mentindo. Por favor, Helena insistiu, sua voz carregada de emoção. Esse homem pode ser meu pai, não o vejo há 20 anos. Dona Carmen hesitou, olhando ao redor nervosamente. Então se inclinou sobre o balcão e sussurrou. Vocês não deviam estar procurando por ele. A senhora o conhece, Helena exclamou agarrando a mão da mulher. Por favor, onde ele está? Escutem, Dona Carmen disse em voz baixa. Tem um homem que vive na antiga fazenda dos Pereira, nos arredores da cidade. Não fala com ninguém, só vem à cidade uma vez por mês comprar mantimentos. Mas o quê? Ricardo perguntou. Ele não quer ser encontrado. Deixou isso bem claro. E tem gente que garante que ninguém o incomode. Helena sentiu o sangue gelar. Que tipo de gente? Dona Carmen balançou a cabeça. Não façam mais perguntas. Se querem mesmo encontrá-lo, a fazenda fica a 15 quilômetros daqui. Estrada de terra depois da placa do Moinho Velho. Mas não digam que fui eu quem contou. Saíram da lanchonete com o coração disparado. Helena mal podia acreditar que depois de tanto tempo, estava tão perto. Ricardo dirigia em silêncio, seus dedos tamborilando nervosamente no volante. A estrada de terra era esburacada e cercada por vegetação densa. Quanto mais se afastavam da cidade, mais isolado ficava. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, avistaram uma casa antiga, com pintura descascada, e um jardim que já fora bonito, mas agora estava tomado pelo mato. É aqui, Ricardo disse, estacionando a uma distância segura. Helena desceu do carro com as pernas tremendo. Cada passo em direção àquela casa era uma mistura de esperança e terror. E se não fosse ele? E se fosse, mas não quisesse vê-la? Bateram na porta. Silêncio. Bateram novamente. Não tem ninguém em casa, uma voz disse atrás deles. Viraram-se assustados. Um homem estava parado ali, segurando ferramentas de jardinagem. Tinha cabelos grisalhos, ombros curvados pelo peso dos anos, e usava óculos grossos que não estavam lá 20 anos atrás. Mas Helena o reconheceria em qualquer lugar do mundo. Pai, ela sussurrou, as lágrimas já escorrendo. Marcos Silva deixou as ferramentas caírem. Seu rosto perdeu toda a cor, os olhos arregalados em choque absoluto. Por um momento ninguém se moveu, como se o tempo tivesse congelado naquele encontro impossível. Helena? A voz dele saiu rouca, desacreditada. Minha pequena Helena? Ela correu para os braços dele, soluçando como a criança que fora quando ele partiu. Marcos a abraçou com força, seu corpo tremendo com soluços que 20 anos de solidão haviam acumulado. Minha filha, ele repetia, beijando o topo da cabeça dela.
Você não devia estar aqui. É perigoso. Pai, eu procurei tanto. Helena chorava. A mamãe morreu esperando o senhor voltar. Marcos se afastou como se tivesse levado um tiro. Clara está há 5 anos, pai. Ela nunca deixou de amar o senhor. O homem que fora Marcos Silva desabou. Caiu de joelhos ali mesmo no jardim abandonado, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto chorava pela mulher que amara e nunca mais pôde ver. Ricardo se aproximou devagar. Quando Marcos o viu, sua tristeza se transformou em algo mais complexo. Raiva, dor, resignação. Ricardo, ele disse, levantando-se lentamente. Você trouxe minha filha aqui. Por quê? Porque era a hora da verdade, Marcos. Helena merecia saber. A verdade? Marcos riu amargamente. Você quer falar sobre verdade? Depois de tudo? Pai, ele me contou sobre o projeto Aurora. Helena interveio. Sobre as ameaças, sobre por que o senhor teve que partir. Marcos olhou para Ricardo com surpresa. Você contou? Mesmo? Contei tudo o que sabia, Ricardo respondeu. Mas, Marcos, tem algo que preciso saber. Aqueles investidores, eles ainda são perigosos? Marcos os levou para dentro da casa. Era simples, mas limpa, com pranchetas de desenho espalhadas por toda parte. Mesmo escondido, ele nunca havia parado de projetar. Sente-se, ele disse, servindo água para todos. Vocês não sabem no que se meteram vindo aqui. Pai, o que está acontecendo? Helena perguntou. Por que a dona da lanchonete ficou com medo? Marcos suspirou profundamente. Porque esta cidade é controlada pelos mesmos homens que me fizeram desaparecer. Eles têm negócios aqui. Usam o isolamento para atividades que prefiro não mencionar. Então o senhor está prisioneiro aqui? Não exatamente. É mais um acordo. Eu fico quieto. Não saio da cidade e eles deixam vocês em paz. Foi o melhor que consegui negociar. Ricardo se levantou indignado. Isso é absurdo. Você viveu 20 anos como prisioneiro por minha culpa. Não foi só sua culpa, Ricardo, Marcos disse calmamente. Eu também fiz escolhas. Escolhi confrontar pessoas perigosas. Escolhi não aceitar suborno. Escolhi proteger minha família. Mas perdeu tudo, Helena protestou. Marcos pegou a mão da filha. Não perdi. Vocês ficaram seguras. Esse sempre foi meu único objetivo. E agora? Helena perguntou. Agora que nos encontramos. Antes que Marcos pudesse responder, o som de carros se aproximando fez todos congelarem. Pela janela, viram 3 veículos pretos parando em frente à casa. Não, Marcos sussurrou, seu rosto ficando pálido. Eles sabem que vocês estão aqui. A porta foi aberta com força. 3 homens entraram, todos vestindo ternos escuros. O que estava à frente, um senhor de cabelos brancos e olhos frios, sorriu ao ver o grupo reunido. Marcos Silva, ele disse com voz suave, mas ameaçadora. Parece que quebrou nosso acordo. 20 anos de cooperação jogados fora. Eles vieram por conta própria, Gustavo. Marcos disse, colocando-se protetivamente na frente de Helena. Não os convidei. Gustavo Martins, o homem que havia orquestrado todo o pesadelo 2 décadas atrás, examinou Helena com interesse calculista. A filha, ele disse, cresceu bonita. E o grande Ricardo Monteiro. Que reunião tocante. Deixe-os ir, Marcos implorou. Eles vão embora e nunca mais voltam. Receio que seja tarde demais para isso, Gustavo respondeu. Vocês 2, apontou para Helena e Ricardo, viram demais. Sabem demais. Não sabemos nada, Ricardo protestou. Sabem onde Marcos está, sabem sobre o Aurora, e agora sabem sobre nossa pequena operação aqui. Isso é conhecimento demais para deixá-los partir. Helena sentiu o pânico subir. Tinham caminhado direto para uma armadilha da qual não havia saída aparente. Mas, Gustavo continuou, sou um homem de negócios. Talvez possamos chegar a um novo acordo. Que tipo de acordo? Marcos perguntou desconfiado. Ricardo Monteiro agora é um dos empresários mais poderosos do país. Sua empresa seria muito útil para, digamos, legitimar alguns dos nossos empreendimentos. Jamais, Ricardo disse firmemente. Gustavo sorriu. Pense bem, ou coopera, ou a linda Helena e o talentoso Marcos sofrem as consequências. Você tem 1 hora para decidir.
Os homens saíram, deixando um deles vigiando a porta. A família que acabara de se reunir agora estava presa numa situação impossível. Pai, Helena sussurrou. O que vamos fazer? Marcos olhou para a filha que não via há 20 anos, depois para o ex-sócio que havia causado tudo aquilo. Em seus olhos, havia uma determinação que 2 décadas de isolamento não haviam apagado. Vamos fazer o que eu deveria ter feito 20 anos atrás, ele disse. Vamos lutar, mas desta vez, juntos. Ricardo assentiu. Juntos. Mas nenhum deles imaginava que Marcos havia passado 20 anos se preparando para exatamente este momento, e que o arquiteto brilhante tinha um último projeto, um que poderia salvá-los ou destruí-los de vez. A tensão na pequena casa era sufocante. Helena observava o pai caminhar até uma estante empoeirada e remover alguns livros, revelando um cofre escondido na parede. Com dedos trêmulos, Marcos digitou uma combinação que havia guardado na memória por 2 décadas. Pai, o que o senhor está fazendo? Helena perguntou, preocupada com o guarda que permanecia do lado de fora. Algo que deveria ter feito há muito tempo, Marcos respondeu, tirando do cofre uma pasta grossa e um pendrive. Ricardo, você se lembra do que sempre dizíamos na faculdade, que um bom arquiteto sempre tem uma planta de emergência? Ricardo arregalou os olhos. Você não... Passei 20 anos documentando tudo. Marcos interrompeu, sua voz ganhando força. Cada transação, cada propriedade, cada negócio escuso de Gustavo Martins e seu grupo. Nomes, datas, valores, provas. Helena pegou a pasta folheando rapidamente. Eram documentos, fotografias, extratos bancários, contratos. Uma vida inteira de evidências meticulosamente coletadas. Como conseguiu tudo isso? Ela perguntou maravilhada. Quando você é invisível, as pessoas falam sem cuidado perto de você, Marcos explicou. Fingi conformidade por 20 anos, mas sempre estive observando, documentando, esperando o momento certo. E o momento nunca chegou? Ricardo questionou. Marcos olhou para Helena com tristeza infinita. Enquanto minha filha estivesse vulnerável, eu não podia arriscar. Mas agora... Ele segurou o rosto de Helena com carinho. Agora você está aqui, e prefiro lutar ao seu lado do que viver mais um dia nesta prisão. O som de passos se aproximando fez todos se calarem. Gustavo entrou novamente, seu sorriso confiante ainda no lugar. Então, Ricardo, tomou sua decisão? Antes que Ricardo pudesse responder, Marcos deu um passo à frente. Tenho uma contraproposta, Gustavo. O homem mais velho riu. Você? O que poderia me oferecer depois de 20 anos escondido como um rato? Que tal isto? Marcos ergueu o pendrive. 20 anos de evidências. Suficiente para destruir você e toda a sua organização. O sorriso de Gustavo desapareceu instantaneamente. Está blefando. Estou? Marcos abriu a pasta, mostrando uma foto de Gustavo com políticos conhecidos em uma reunião claramente clandestina. Esta é de 3 meses atrás. Aquele terreno na Zona Norte que você está tentando legalizar através de laranjas. Como você... Eu projeto casas, Gustavo, mas também projeto quedas, e a sua está meticulosamente planejada há 2 décadas. Helena observava o pai com admiração. O homem que ela pensou ter fugido por fraqueza havia, na verdade, se tornado um guerreiro silencioso. Se algo acontecer conosco, Marcos continuou, cópias destes documentos serão enviadas automaticamente para cada jornal, delegacia e promotoria do país. Configurei o sistema há anos. Se eu não inserir um código específico a cada semana, tudo é liberado. Você não teria coragem, Gustavo rosnou, mas havia incerteza em sua voz. Não teria? Marcos se aproximou dele. Perdi 20 anos da minha vida. Não vi minha filha crescer. Minha esposa morreu achando que eu a havia abandonado. Você acha que tenho algo a perder? Ricardo percebeu uma oportunidade. Gustavo, pense bem. Se esses documentos vazarem, não será apenas você que cairá. Todos os seus associados, todos que dependem do seu esquema. Eles vão querer alguém para culpar. O silêncio que se seguiu era denso como chumbo. Gustavo olhava do pendrive para Marcos, calculando suas opções. O que você quer? Ele finalmente perguntou. Liberdade, Marcos respondeu simplesmente. Para mim, para minha filha, para Ricardo. Queremos sair daqui e nunca mais ser incomodados.
Em troca, os documentos permanecem selados. E se eu recusar? Helena se levantou, sua voz firme como aço. Então o senhor perde tudo. E nós? Nós já perdemos tudo uma vez. Estamos preparados para lutar. Gustavo a estudou com atenção. Você tem a mesma teimosia do seu pai. Tenho o mesmo senso de justiça, ela corrigiu. Pai! Helena continuou virando-se para Marcos. O senhor guardou nossa foto de família todos esses anos? Marcos sorriu pela primeira vez, tirando do bolso uma fotografia desgastada. Ele, Clara e uma pequena Helena no parque. Todos os dias eu olhava para ela. Era o que me dava forças para continuar. Gustavo observou a cena e algo mudou em sua expressão. Por um breve momento, o homem implacável pareceu quase humano. Sabe, ele disse lentamente. Também tenho uma filha. Nunca contei a ela sobre meus negócios. Sempre quis que ela me visse como um pai honrado. Então entende, Marcos disse. Entende o que é querer proteger a família. Gustavo caminhou até a janela, observando seus homens lá fora. Se eu deixar vocês irem, preciso de garantias. O senhor tem minha palavra, Marcos disse solenemente. Enquanto não formos ameaçados, os documentos permanecem comigo. A palavra de um arquiteto, Gustavo murmurou. Irônico. Há 20 anos rejeitei a palavra de um arquiteto. Olhe onde isso nos trouxe. Ele se virou para encará-los. Vocês têm 1 hora para deixar a cidade. Depois disso, nunca mais quero ouvir seus nomes. Se aparecerem na mídia, se procurarem a polícia, se tentarem qualquer coisa contra mim, não tentaremos, Ricardo garantiu. Queremos apenas seguir com nossas vidas. Gustavo fez um sinal para seus homens recuarem. Antes de sair, parou na porta e olhou para Marcos. Sabe o que é mais irônico? O projeto Aurora nunca foi construído. Sua teimosia custou 20 anos de nossas vidas. E o terreno continua vazio até hoje. Não, Marcos respondeu com convicção. Minha integridade salvou centenas de famílias de viverem sobre solo contaminado. Eu faria tudo de novo. Gustavo balançou a cabeça e saiu. O som dos carros se afastando foi como música para seus ouvidos. Helena abraçou o pai com força, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Acabou? Acabou mesmo? A prisão acabou, Marcos respondeu, beijando a testa dela. Mas a reconstrução está apenas começando. Ricardo se aproximou hesitante. Marcos, eu não sei como pedir perdão por tudo que causei. Marcos o encarou por um longo momento. Então, estendeu a mão. Não peça perdão, Ricardo. Me ajude a recuperar o tempo perdido. Os dois homens se abraçaram. 20 anos de mágoa começando a se dissolver. Pai, Helena disse, venha para São Paulo conosco. Podemos recomeçar, ser uma família de novo. Marcos olhou ao redor da casa que fora sua prisão e seu refúgio. Sabe, passei 20 anos projetando prédios que nunca seriam construídos. Talvez seja a hora de voltar a criar algo real. A Monteiro Engenharia precisa de um arquiteto-chefe, Ricardo ofereceu. O cargo é seu se quiser. Trabalhar juntos de novo? Marcos sorriu. Depois de tudo? Por causa de tudo, Ricardo corrigiu. Aprendemos da pior forma possível o preço da ganância e do medo. Talvez agora possamos construir algo baseado em integridade. Helena segurou as mãos de ambos. Mamãe sempre disse que das ruínas podem nascer as construções mais bonitas. Enquanto arrumavam as poucas coisas de Marcos para a viagem de volta, Helena encontrou dezenas de projetos arquitetônicos espalhados pela casa. Escolas, hospitais, centros comunitários, todos os prédios que Marcos havia sonhado construir. São lindos, pai, ela disse admirada. São sonhos, ele respondeu. Sonhos que me mantiveram são por 20 anos. Então vamos torná-los realidade, Ricardo disse determinado. Cada um deles. Quando finalmente deixaram a pequena cidade, Helena sentada entre o pai e Ricardo no carro, ela pensou em como a vida às vezes nos quebra apenas para nos reconstruir mais fortes. Seu pai não era um covarde que havia fugido. Era um herói que havia sacrificado tudo por amor. A assinatura numa planta antiga havia revelado não apenas um passado doloroso, mas também a possibilidade de um futuro construído sobre verdade, perdão e, acima de tudo, amor familiar, que nem 20 anos de separação
conseguiram destruir. 3 semanas haviam se passado desde o retorno a São Paulo. Marcos Silva estava parado em frente ao portão da casa onde havia vivido com Clara e Helena, a mesma casa que deixara numa noite escura há 20 anos. A pintura estava descascada, o jardim abandonado, e uma placa de vende-se pendia torta na grade. Pai, não precisamos entrar se o senhor não estiver pronto. Helena disse suavemente, segurando seu braço. Preciso fazer isso. Marcos respondeu, sua voz embargada. Preciso me despedir direito desta vez. Helena tirou a chave antiga do bolso. Havia guardado a casa todos esses anos, pagando os impostos com o pouco que ganhava, mantendo o lugar intacto como um santuário para memórias que se recusava a abandonar. Quando a porta se abriu, o cheiro de mofo e memórias os envolveu. Tudo estava coberto por lençóis brancos, como fantasmas de uma vida que havia sido interrompida. Marcos caminhou lentamente pela sala, seus dedos tocando cada móvel coberto, cada porta, cada parede que ainda guardava marcas de altura de Helena criança. No corredor, as fotografias ainda estavam penduradas. O casamento de Marcos e Clara, Helena bebê, férias na praia, Natal em família. Uma linha do tempo de felicidade que havia sido brutalmente cortada. Ela manteve tudo, Marcos murmurou, parando em frente ao retrato de casamento. Mesmo depois que parti, ela manteve tudo. Mamãe nunca perdeu a esperança, Helena disse, lágrimas escorrendo silenciosamente. Até o último dia, ela acreditou que o senhor voltaria. Marcos entrou no antigo escritório. Suas pranchetas ainda estavam lá, projetos inacabados esperando por mãos que nunca voltaram. Num canto, ele encontrou algo que o fez perder o fôlego. Um presente de aniversário embrulhado com um cartão. Para meu amor, quando voltar, Clara. Helena o encontrou chorando, segurando o presente contra o peito como se pudesse abraçar Clara através dele. Ela se ajoelhou ao lado do pai e choraram juntos pela mulher que amaram e perderam, pela família que o destino havia destruído. Ela merecia melhor, Marcos soluçou. Merecia um marido que ficasse, que lutasse de forma diferente. Pai, a mãe entendia. No fundo, ela sempre soube que o senhor não tinha escolha. Marcos abriu cuidadosamente o presente. Era uma prancheta nova, profissional, da melhor marca. Clara havia economizado por meses para comprá-la. Junto, um bilhete. Para novos sonhos, novos projetos, nova vida. Sempre sua, Clara. Foi nesse momento que o telefone de Helena tocou. Era Ricardo. Helena, vocês precisam vir ao escritório agora. Sua voz estava agitada. Aconteceu algo inacreditável. Chegaram a Monteiro Engenharia e encontraram o escritório em polvorosa. Funcionários corriam de um lado para outro, telefones tocavam incessantemente. E Ricardo estava no centro de tudo com uma expressão que misturava choque e alegria. O que aconteceu? Helena perguntou. Ricardo entregou um documento oficial. O governo acaba de anunciar um projeto de revitalização urbana. 100 bilhões em investimentos para construir moradias populares, hospitais, escolas. E adivinhem qual terreno foi escolhido como principal? Marcos pegou o documento e quase deixou cair. O terreno do projeto Aurora. Exatamente. Depois de 20 anos vazio, finalmente vai ser usado. Mas tem mais. Ricardo continuou. Eles querem que a Monteiro Engenharia lidere o projeto, e especificamente pediram por projetos com integridade arquitetônica e responsabilidade social. Isso soa como... Helena começou. Como tudo que seu pai sempre defendeu, Ricardo completou. Marcos, é sua chance. Sua chance de construir o que sempre sonhou naquele terreno. Marcos olhou para os projetos que havia trazido de seu exílio. Escolas que pareciam castelos onde crianças pobres se sentiriam reis, hospitais com jardins que curariam a alma junto com o corpo, casas populares com dignidade e beleza. Mas o terreno ainda está contaminado, Marcos lembrou. Não está mais. Ricardo sorriu. Parte do projeto inclui a descontaminação completa. Tecnologia moderna, investimento ilimitado, vão transformar aquele lugar. Foi quando Joana, a nova assistente, entrou correndo. Senhor Ricardo, tem uma mulher aqui dizendo que precisa falar urgentemente sobre Marcos Silva. Todos se entreolharam preocupados. Seria alguém do grupo de Gustavo? A mulher que entrou aparentava ter 60 anos.
vestida elegantemente, com olhos que carregavam uma mistura de determinação e tristeza. Quando viu Marcos, parou, levando a mão ao coração. Meu Deus, é verdade. Você está vivo, ela disse. Desculpe, mas quem é a senhora? Marcos perguntou sem reconhecê-la. Meu nome é Beatriz Fontana. Eu era assistente social há 20 anos. Trabalhava na região onde o Aurora seria construído. O nome despertou uma memória distante em Marcos. Beatriz, você fez o relatório sobre as famílias da região. Sim, mais de 500 famílias que seriam despejadas para um empreendimento de luxo em solo contaminado. Ela confirmou. Você foi o único que se importou, o único que tentou impedir. E por isso perdi tudo, Marcos disse amargamente. Não, Beatriz balançou a cabeça. Por isso salvou tudo. Deixe-me mostrar uma coisa. Ela tirou o celular e começou a mostrar fotos. Eram imagens de pessoas, famílias, crianças, todos segurando cartazes com mensagens. Quando soubemos que você estava vivo, organizamos isso. Beatriz explicou. Essas são as famílias que você salvou. Cada uma delas quer agradecer. As mensagens nos cartazes diziam: Obrigado, Marcos Silva, o herói que nos salvou, 20 anos de gratidão. Nossos filhos cresceram saudáveis graças ao Senhor. Helena viu o pai desmoronar em lágrimas. 20 anos achando que havia perdido por nada, e agora descobria que havia salvado centenas de vidas. Tem mais, Beatriz continuou. Muitos filhos dessas famílias se tornaram engenheiros, arquitetos, médicos inspirados pela sua história, pela história do homem que escolheu o certo mesmo quando custou tudo. Eu não sabia, Marcos sussurrou. Todos esses anos, eu não sabia. Pai, Helena segurou suas mãos. O senhor é um herói. Sempre foi. Ricardo se aproximou. Marcos, vamos fazer isso direito desta vez. Vamos construir o projeto dos seus sonhos naquele terreno. Vamos transformar um lugar que representou ganância em um símbolo de esperança. Mas eu estive fora por 20 anos, Marcos hesitou. As técnicas mudaram, os materiais. A técnica muda, Beatriz interrompeu. Mas integridade é atemporal, e isso você tem de sobra. Foi quando algo extraordinário aconteceu. Um jovem entrou na sala, aparentando ter 20 e poucos anos, carregando uma pasta de projetos. Com licença, ele disse nervosamente. Meu nome é Carlos Eduardo. Eu sou arquiteto recém-formado e, Sr. Marcos, eu sou filho de uma das famílias que o senhor salvou. Marcos olhou para o rapaz emocionado. Minha mãe estava grávida de mim quando o Aurora seria construído. Carlos Eduardo continuou. Se tivéssemos morado naquele solo contaminado, eu provavelmente teria nascido com problemas graves. Ou nem teria nascido. Ele abriu a pasta, revelando projetos arquitetônicos. Estudei arquitetura por sua causa e desenvolvi esses projetos baseados nas ideias que o senhor deixou incompletas há 20 anos, modernizadas, mas mantendo sua essência. Marcos examinou os projetos, seus olhos se arregalando. O jovem havia pegado seus sonhos antigos e os transformado em algo ainda mais bonito, mais funcional, mais revolucionário. Isso é brilhante, Marcos disse admirado. Eu tive um bom inspirador, Carlos Eduardo respondeu. Senhor Marcos, seria uma honra trabalhar com o senhor no novo projeto. Aprender com quem me inspirou a vida toda. Helena observava a cena com o coração transbordando. Seu pai não havia perdido 20 anos. Havia plantado sementes que agora floresciam de formas que ele nunca poderia imaginar. Aceito, Marcos disse, apertando a mão do jovem. Vamos construir juntos. Ricardo bateu palmas. Então, está decidido. Marcos Silva volta oficialmente como arquiteto-chefe da Monteiro Engenharia. E nossa primeira missão é transformar o Aurora em algo que Clara teria orgulho. Clara, Marcos repetiu suavemente. Então seus olhos brilharam com uma ideia. O projeto vai se chamar Residencial Clara Silva, em homenagem à mulher que manteve a esperança viva. Perfeito, Helena disse abraçando o pai. Naquela tarde, enquanto Marcos desenhava os primeiros esboços do novo projeto, rodeado por Helena, Ricardo, Carlos Eduardo e outros jovens arquitetos inspirados por sua história, ele compreendeu algo fundamental. Às vezes perdemos tudo para descobrir o que realmente importa. Ele havia perdido 20 anos, mas salvara vidas. Havia perdido Clara,
Mas Helena estava ali, forte e íntegra. Havia perdido uma carreira, mas inspirara uma geração. Do lado de fora do escritório, sem que soubessem, dezenas de pessoas começavam a se reunir. Eram as famílias que Marcos havia salvado, vindas agradecer pessoalmente. Quando Helena olhou pela janela e viu a multidão, puxou o pai. Pai, olhe. Marcos se aproximou da janela e viu todos aqueles rostos olhando para cima. Alguns chorando, outros sorrindo, crianças segurando desenhos de prédios, adultos com cartazes de agradecimento. São todos eles, Beatriz disse. As 500 famílias. Vieram te agradecer. Marcos desceu, Helena e Ricardo ao seu lado. Quando saiu do prédio, foi recebido com aplausos que ecoaram por quarteirões. Um por um, as pessoas se aproximavam, abraçavam ele, compartilhavam histórias de como suas vidas foram salvas por sua decisão há 20 anos. Uma senhora idosa se aproximou, segurando a mão de uma menina. Senhor Marcos, esta é minha neta Sofia. Ela nasceu saudável porque não moramos naquele terreno. Ela quer ser arquiteta como o senhor. A pequena Sofia, com seus 6 anos, entregou um desenho para Marcos. Uma casa torta com um sol sorridente e as palavras "Obrigado, tio herói", escritas com letra tremida. Marcos a abraçou, chorando abertamente agora. 20 anos de culpa, de sensação de fracasso, se dissolviam diante do amor e gratidão daquelas pessoas. Eu não sou herói, ele disse para a multidão. Apenas fiz o que era certo. E isso, uma voz gritou da multidão, é exatamente o que faz do senhor um herói. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons de esperança, Marcos Silva compreendeu que estava finalmente em casa. Não apenas no lugar, mas no propósito. O arquiteto havia retornado, e desta vez construiria não apenas prédios, mas um legado de integridade que sobreviveria por gerações. Meses haviam se passado desde o retorno de Marcos. O canteiro de obras do residencial Clara Silva fervilhava de atividade, com operários, engenheiros e arquitetos trabalhando em harmonia. Helena visitava o local todos os dias depois do trabalho, ainda mantendo seu emprego no Belleville por escolha própria. Não entendo por que continua servindo mesas, Ricardo disse numa tarde, encontrando-a observando o pai supervisionar a construção. Poderia ter qualquer cargo na empresa. Porque me lembra de onde vim, Helena respondeu simplesmente. E porque humildade foi o que me trouxe até aqui. Marcos se aproximou, o capacete de segurança não conseguindo esconder o sorriso orgulhoso. As fundações estão prontas. Exatamente como projetei há 20 anos, mas com as melhorias do Carlos Eduardo. O jovem arquiteto havia se tornado como um filho para Marcos, absorvendo cada ensinamento com dedicação quase religiosa. Juntos, haviam criado algo revolucionário, apartamentos populares com a qualidade de empreendimentos de luxo. Senhor Marcos, Carlos Eduardo chamou, correndo em direção a eles. Precisa ver uma coisa. Encontramos algo durante a escavação. Seguiram até uma área acordonada onde os operários haviam parado o trabalho. No buraco recém-escavado, havia uma caixa de metal, claramente enterrada há muito tempo. Estava bem onde seria o centro do antigo projeto Aurora. Um operário explicou. Marcos desceu cuidadosamente e pegou a caixa. Estava trancada, mas a fechadura estava corroída. Com algum esforço, conseguiu abrir. Dentro havia documentos plásticos protegidos e um pendrive antigo. Meu Deus! Marcos sussurrou ao ler os papéis. Isso é... O que foi, pai? Helena perguntou preocupada. São os documentos originais provando a contaminação do solo. Mas tem mais. Tem nomes de todos os envolvidos no esquema de falsificação dos laudos. Ricardo pegou um dos papéis, seus olhos se arregalando. Isso implica metade dos políticos da cidade da época. Marcos, você enterrou isso aqui? Não fui eu, Marcos respondeu, virando o último documento. Tem uma carta aqui, é de Clara. Todos ficaram em silêncio enquanto Marcos lia com voz trêmula. Se alguém encontrar isto, significa que finalmente estão construindo algo de valor neste lugar. Marcos me contou tudo antes de partir. Enterrei estas provas onde ele planejava construir o playground do Aurora, porque acreditava que um dia a verdade encontraria seu caminho para a luz. Clara Silva.
Helena começou a chorar. Mamãe, ela sabia de tudo. Ela foi até o terreno abandonado para enterrar isso. Marcos disse, lágrimas escorrendo. Arriscou tudo para preservar a verdade. Isso muda tudo, Ricardo disse. Com essas provas podemos finalmente limpar o nome de todos que foram prejudicados na época. Foi quando Beatriz Fontana apareceu, acompanhada de um homem que nenhum deles esperava ver. Gustavo Martins. Por favor, não se alarmem, Gustavo disse, erguendo as mãos em sinal de paz. Vim porque soube do que encontraram. Como você... Ricardo começou. Tenho olhos em toda parte, Gustavo respondeu. Mas não vim ameaçar, vim negociar. Não temos nada para negociar com você, Marcos disse firmemente. Tem sim, Gustavo suspirou, parecendo muito mais velho e cansado. Minha filha. Lembra que mencionei ter uma filha? Ela é promotora, uma promotora honesta que está investigando crimes antigos de corrupção. Sua própria filha está investigando você? Helena perguntou surpresa. Ela não sabe que sou seu pai. Dei ela para a adoção quando bebê, para protegê-la desta vida. Mas o destino tem seu humor negro. Ela cresceu, se tornou promotora e agora está a um passo de me descobrir. E o que quer de nós? Marcos perguntou. Quero fazer um acordo final. Eu entrego tudo. Nomes, contas, operações, ajudo a limpar a cidade. Em troca, quero imunidade para poder finalmente conhecer minha filha sem ser preso na frente dela. Ricardo balançou a cabeça. Você nos ameaçou, destruiu vidas. E estou tentando consertar. Gustavo interrompeu. Tirou uma pasta grossa do carro. Aqui está tudo. Cada crime, cada nome, cada centavo desviado nos últimos 30 anos. É minha redenção. Helena observava o homem que havia sido o terror de sua família. Agora via apenas um pai desesperado, como o dela havia estado. Como se chama sua filha? Ela perguntou suavemente. Marina. Marina Oliveira. Ela acredita que os pais adotivos são os biológicos. Marcos e Helena se entreolharam. O nome era familiar. Marina Oliveira era a promotora que havia aparecido nos jornais, conhecida por sua integridade inabalável. Se ela é tão íntegra quanto dizem, Marcos disse lentamente, ela não aceitaria um pai criminoso. Eu sei, Gustavo respondeu, a voz quebrando. Por isso quero mudar. Quero ser alguém de quem ela possa se orgulhar, mesmo que tarde. Helena pensou em seu próprio pai, em como passou 20 anos longe para protegê-la. Todo pai merece uma segunda chance, ela disse finalmente. Mas com condições. Quais? Você confessa tudo, ajuda a condenar os outros envolvidos e usa sua fortuna para compensar as famílias prejudicadas, ela listou. E conta a verdade para Marina, toda a verdade. Gustavo fechou os olhos. Aceito. Naquela tarde, enquanto organizavam os documentos que mudariam a história da cidade, Helena recebeu uma ligação inesperada. Senhorita Silva? Uma voz desconhecida disse. Meu nome é Dr. Fernando Bastos. Sou médico no Hospital Santa Cruz. Sua mãe, Clara Silva, foi minha paciente. Sim? Helena respondeu confusa. Ela me deixou algo para entregar a você, mas com uma condição, só quando seu pai voltasse. Soube pelos jornais que ele retornou. 1 hora depois, Helena e Marcos estavam no hospital, seguindo o médico por corredores que Clara havia percorrido em seus últimos dias. Sua mãe era uma mulher extraordinária, Dr. Fernando disse. Mesmo doente, passava tempo escrevendo, gravando vídeos. Vídeos? Marcos perguntou. O médico os levou a uma sala privada e entregou uma caixa. Ela gravou mensagens para vocês dois. Disse que seria seu presente de reencontro. Com mãos trêmulas, Helena conectou o pendrive à televisão da sala. A imagem de Clara apareceu, mais magra, mais frágil, mas com o mesmo sorriso caloroso. Marcos, meu amor. Helena, minha filha. Se estão assistindo isso juntos, significa que o milagre aconteceu. Vocês se encontraram. Pai e filha se abraçaram, chorando antes mesmo da mensagem continuar. Marcos, sempre soube que você não nos abandonou. Seu olhar naquela última noite disse tudo. Vivi cada dia esperando seu retorno, não com tristeza, mas com esperança. Helena, sua força vem do seu pai. A integridade, a coragem, tudo. Cuide dele agora, como ele cuidou de nós à distância. Clara tossiu no vídeo, claramente lutando contra a doença, mas continuou.
Enterrei as provas no terreno porque acreditava que um dia vocês construiriam algo bonito ali. Parece que estava certa. Marcos, construa nossos sonhos. Todos eles. E Helena, seja feliz. É tudo o que sempre quis para vocês. O vídeo terminou com Clara mandando um beijo e dizendo: até nos encontrarmos novamente, meus amores. O silêncio que se seguiu era sagrado. Marcos e Helena choravam abraçados, sentindo a presença de Clara como se ela estivesse ali. Ela nunca perdeu a fé. Marcos sussurrou. Ela estava protegendo a verdade, assim como o Senhor. Helena respondeu. Doutor Fernando limpou discretamente as próprias lágrimas. Tem mais vídeos. Ela gravou um para cada aniversário que vocês passariam juntos. Ela pensou em tudo. Marcos sorriu através das lágrimas. Como sempre, quando voltaram ao canteiro de obras, encontraram todos os trabalhadores reunidos. Carlos Eduardo havia organizado uma surpresa. Haviam instalado uma placa temporária onde seria a entrada principal. Residencial Clara Silva, onde amor e integridade constroem lares. É perfeito, Helena disse. Marcos olhou para o céu, onde o sol começava a se pôr. Clara, meu amor, prometo que este lugar será tudo o que sonhamos. Um monumento ao amor, à verdade e à segunda chance. A história que começara com uma assinatura numa planta antiga estava se transformando em algo maior. Uma prova de que a verdade sempre encontra seu caminho, que o amor sobrevive à distância e ao tempo, e que a integridade, no final, sempre vence. Um ano depois, o dia da inauguração do residencial Clara Silva amanheceu com céu limpo e sol radiante. Helena ajustava a gravata do pai enquanto ele tremia de nervosismo, não pelo evento, mas por um segredo que guardava no bolso. Calma, pai, vai dar tudo certo, ela disse, alisando os ombros do paletó dele. São 500 famílias, Helena. 500 famílias que vão finalmente ter um lar digno. Marcos disse emocionado. Clara estaria tão orgulhosa. Ela está, Helena respondeu com convicção. Sinto a presença dela em cada detalhe deste lugar. O complexo residencial era uma obra-prima arquitetônica. Prédios que pareciam abraçar o céu. Jardins que transformavam concreto em poesia. Playgrounds onde Marcos havia desenhado cada brinquedo pensando na segurança e alegria das crianças. Ricardo chegou acompanhado de Marina Oliveira, a promotora filha de Gustavo. Ela mantinha distância cautelosa do pai biológico, que estava sentado sozinho no último banco, respeitando o espaço que ela havia pedido. Marina veio, mas ainda não está pronta para conversar com ele. Ricardo sussurrou para Marcos. No palco montado para a cerimônia, centenas de pessoas começavam a chegar. As 500 famílias originais que Marcos havia salvado estavam todas presentes. Senhoras e senhores, Ricardo começou o discurso. Há 20 anos este terreno representava ganância e corrupção. Hoje é símbolo de esperança. Marcos subiu ao palco, mas antes de falar, tirou do bolso um envelope lacrado e amarelado. Antes de qualquer coisa, ele disse ao microfone, preciso compartilhar algo que descobri ontem à noite, organizando os últimos pertences de Clara. Ele abriu o envelope com mãos trêmulas. É uma carta dela, datada de uma semana antes de falecer, endereçada para ser lida hoje na inauguração. Helena arregalou os olhos. Pai, como ela poderia saber? Sua mãe sempre soube. Marcos respondeu, começando a ler. Queridos todos que estão ouvindo isto. Se Marcos está lendo esta carta, significa que meu sonho se realizou. Sei que parece impossível, mas conheço meu marido. Ele voltaria. Helena o encontraria. E juntos, construiriam algo belo, onde antes havia apenas ganância. Para as 500 famílias, cuidei de guardar a verdade porque vocês mereciam. Para Gustavo Martins, que deve estar aí em algum lugar, o perdão existe para quem tem coragem de mudar. Para Marina, a filha que ele procura, dê a ele a chance que meu marido não teve com nossa Helena, a chance de explicar, mesmo que leve tempo para perdoar. E para meu Marcos, você não fugiu, você voou. Como os pássaros que migram para proteger seus filhotes, você partiu para nos salvar. Agora é hora de pousar. O silêncio era absoluto. Marina se levantou lentamente, lágrimas escorrendo enquanto caminhava em direção a Gustavo. Não para abraçá-lo, mas para sentar-se um banco mais próximo. Um pequeno passo, mas significativo.
Beatriz Fontana subiu ao palco carregando uma caixa. As famílias prepararam algo. Ela revelou um livro com 500 cartas de gratidão, mas também algo inesperado. E tem mais. Encontramos isto nos arquivos da prefeitura. Era um documento oficial, datado de 20 anos atrás. Ricardo pegou para ler e quase caiu. Meu Deus, ele sussurrou. É uma carta de renúncia. Marcos, você havia doado sua parte da empresa para um fundo de assistência infantil antes de desaparecer. O quê? Helena exclamou. Está aqui, Ricardo mostrou. Ele abriu mão de milhões em ações. O fundo existe até hoje. Sustentou 3 orfanatos por 2 décadas. Marcos, você nunca contou... Porque não importava. Marcos disse simplesmente. Era o mínimo depois de deixar vocês. Um coral de 50 crianças subiu ao palco. Quando começaram a cantar, algo extraordinário aconteceu. Eram todas crianças dos orfanatos que Marcos havia sustentado sem saber. Carlos Eduardo tomou o microfone. Senhor Marcos, essas crianças são seu legado invisível. 3 delas se tornaram médicos, 5 são professores, 2 são arquitetas. O senhor salvou não apenas 500 famílias, mas centenas de órfãos. Foi quando a verdadeira surpresa aconteceu. Uma mulher idosa se aproximou do palco, amparada por uma bengala. Helena a reconheceu imediatamente das fotos antigas. Vó Teresa? Ela sussurrou. A mãe da mamãe? Teresa, que todos acreditavam ter morrido anos atrás, estava viva. Clara me fez prometer que só apareceria quando vocês estivessem juntos novamente. Ela disse, a voz fraca, mas clara. Ela sabia que este dia chegaria. Marcos quase desmaiou. Helena correu para abraçar a avó que pensava ter perdido. Mamãe escondeu você? Helena perguntou. Para me proteger dos mesmos homens que ameaçavam vocês, Teresa explicou. Mas ela me visitava e me fazia gravar vídeos para este dia. Teresa entregou um tablet para Helena. São 100 vídeos. Clara gravou um para cada mês que imaginou vocês separados, mas também um especial para hoje. Quando colocaram o vídeo no telão, Clara apareceu, radiante apesar da doença. Meu amor, minha filha, mamãe, ela começou. Se estão vendo isto juntos com mamãe Teresa aí, então o milagre completo aconteceu. Marcos, construa nossa casa dos sonhos. Helena, case e seja feliz. Mamãe, cuide deles por mim. E para todos assistindo, a integridade às vezes nos custa tudo, mas nos devolve o impossível. Marina finalmente se levantou e caminhou até Gustavo. Não posso perdoar ainda, ela disse publicamente. Mas Clara Silva me ensinou algo hoje. Família é sobre escolhas, não apenas sangue. O senhor escolheu errado por décadas. Prove que pode escolher certo agora. Trabalhe no residencial, ajude essas famílias diariamente. Se em 1 ano eu ver mudança real, conversamos. Gustavo assentiu, lágrimas escorrendo. É mais do que mereço. Ricardo anunciou. A Fundação Clara Silva começa hoje, com Teresa Silva como presidente honorária e Helena como diretora executiva. Mas o momento mais impactante estava por vir. Helena pegou o microfone para o discurso final, quando uma menina de cerca de 8 anos subiu correndo ao palco. Espera! A menina gritou. Eu sou Clarinha! Todos congelaram. Helena reconheceu a menina. Era filha de uma das famílias. Minha mãe me deu esse nome por causa da senhora Clara, a menina explicou. E olha, tem mais. Ela apontou para a multidão. Uma por uma, mulheres começaram a levantar a mão. Eram dezenas. Eu também sou Clara. Minha filha se chama Clara. Batizei minha neta de Clara. Mais de 100 mulheres e meninas chamadas Clara em homenagem à mulher que manteve a esperança. Marcos caiu de joelhos, completamente dominado pela emoção. Ela está viva, ele chorou. Em cada uma delas, Clara está viva. Teresa se aproximou e abraçou o genro que nunca havia conhecido pessoalmente. Ela sempre disse que vocês transformariam dor em propósito. Estava certa. Enquanto as primeiras famílias recebiam as chaves, algo mágico aconteceu. Começou a chover levemente, mas o sol continuava brilhando, criando um arco-íris perfeito sobre o residencial. É mamãe, Helena sussurrou. Ela está aqui. A pequena Sofia, agora com 7 anos, se aproximou de Marcos com um último desenho.
Mas desta vez era diferente. Ela havia desenhado Clara baseada nas fotos com asas de anjo, abraçando o residencial inteiro. Senhor Marcos, Sofia disse, minha professora disse que anjos da guarda existem. A senhora Clara é nosso anjo, né? É sim, pequena, Marcos respondeu. O anjo que nunca nos abandonou. Enquanto o sol se punha e as luzes do residencial Clara Silva se acendiam, Helena fez a reflexão final ao microfone. Uma assinatura mudou tudo. Descobri que meu pai não fugiu, ele voou para nos proteger. Que minha mãe não apenas esperou, ela construiu pontes para nosso reencontro. Que a integridade plantada há 20 anos floresceu em 100 claras que carregam esperança no nome. Marcos abraçou Helena, enquanto olhava para o céu. Clara, meu amor, sua mãe está aqui, nossa filha está inteira, 100 meninas carregam seu nome e milhares de vidas foram salvas. Você não apenas manteve a esperança, você era a esperança. E assim, a história que começou com uma taça se quebrando terminou com milhares de corações se curando. Provando que quando escolhemos integridade sobre ganância, o universo conspira para devolver multiplicado tudo aquilo que sacrificamos por amor. No último frame do dia, as 100 claras subiram ao palco, cada uma segurando uma vela, formando um coração de luz que podia ser visto de toda a cidade. Um farol de esperança onde antes havia apenas ganância.